Serei breve, em função do adiantado na hora, apenas para falarmos um pouquinho de quem é a BC Trans. As empresas de consultoria em infraestrutura de transportes têm tido, nas últimas décadas, outras representações no âmbito nacional, particularmente o Sinaengo e a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia. Ocorre que o nível de dificuldades e problemas que tem cercado, em particular, a questão de projetos de infraestrutura de transportes, é tão grande e que vem se arrastando a questão da solução para esses problemas, que algumas empresas representativas resolveram criar uma associação, então, com uma finalidade mais específica, com um foco mais específico em infraestrutura de transportes. Daquelas missões que estão ali representadas, eu destacaria a aproximação do interesse público com o interesse das empresas associadas e o combate, a última linha ali das missões, o combate às eventuais questões que possam prejudicar a categoria. A BC Trans hoje é formada por 36 das principais empresas que militam, então, na área de consultoria em infraestrutura de transportes. Bem, a matriz de transporte de cargas no Brasil, já bastante conhecida de todos os senhores, mostra uma concentração forte no modal rodoviário, o modal ferroviário reagindo aí em função dos últimos investimentos e uma participação aí de cerca de 18% de outros modais. Acho que ninguém comentou a questão aqui do sistema dutoviário brasileiro, que vem se recuperando bem a partir dos investimentos em óleo e gás da Petrobras e também de empreendimentos ligados à álcool, a um empreendimento grande em curso em São Paulo, e ideias interessantes também no Paraná a respeito de alcodutos, né? Eu relacionei alguns fatos para contextualizar a questão de projetos viários, principalmente no Brasil. Passarei rapidamente por eles. Até 1956, não havia projetos contratados à iniciativa privada. O DNR, que foi criado, se não me falha a memória, por volta de 1937, é que dava conta de fazer o que era necessário na época. Por volta de 1956, um extenso programa de investimentos em rodovias do governo Juscelino Kubitschek começou a mudar o contexto no Brasil. O ano de 1965 é um ano especial, eu assim considero, porque foi o ano da criação do GEIPOT, que teve uma contribuição fundamental para a área de transporte no Brasil, promovendo a elaboração dos primeiros projetos de engenharia efetivamente completos e detalhados, além de um número interessante de planos diretores de transporte. Efetivamente, a consultoria em infraestrutura de transportes, estou falando fundamentalmente de ferrovias e rodovias, nasceu por volta de 1970, quando o DNR consolidou as primeiras especificações e normas que permitiram a contratação efetiva de projetos de engenharia. Alguns dados sobre a expansão da malha pavimentada federal mostram que nós tínhamos em 1960 cerca de pouco menos de 9 mil quilômetros de vias pavimentadas. Esse número saltou 20 anos depois para algo próximo a 47 mil quilômetros e atingiu em 2010, estamos falando apenas da malha federal, cerca de 62 mil quilômetros. Um indicador sobre os investimentos do país em infraestrutura de transporte mostra que, por volta de 1975, nós aplicávamos cerca de 1,8% do PIB brasileiro. O Fundo Rodoviário Nacional é outro fator determinante, ele prevaleceu aí por cerca de 40 anos, foi sepultado com a Constituinte de 1988, que proibiu a vinculação de recursos. Já por volta de 1982,
a coisa já não andava bem com o Fundo Rodoviário Nacional, porque ele passava a integrar integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento, e assim o setor rodoviário, a mola mestre da época do nosso sistema de transporte, ficou na dependência de recursos orçamentários e de eventuais financiamentos externos. Aqui se comentou sobre a década de 80, a famosa década perdida. Na minha ótica, em função da minha experiência pessoal como professor, eu sou professor titular da Universidade Federal do Paraná, sou empresário do ramo de consultoria também há várias décadas, e essa foi efetivamente uma década perdida e desastrosa. A gente via as turmas de engenheiros civis se formando de forma desanimada, sabendo que seus colegas, em imensa maioria, estavam desempregados, né? Então não havia realmente perspectivas. No âmbito do meu outro viés profissional, que é a consultoria em infraestrutura, também não tenho boas lembranças desses anos longínquos. Em 1992, nossa economia completamente desregulada chegou ao caos de vivermos inflações beirando 80% ao mês, algo descontrolado e inacreditável. Infelizmente, sucedeu-se o Plano Real. A partir do controle da inflação, foram plantadas as bases para um crescimento sustentável e, com isso, a gente conseguiu ver o país retomando o bom caminho. Segundo informações da CNT, o investimento em 2003, isso 10 anos praticamente já posteriores ao Plano Real, era de menos de 0,1% do PIB. Depois nós vivemos uma pseudo-recuperação baseada em dados do IPEA. Nós vemos então que em 1999 nós tínhamos 0,38% do PIB aplicado em infraestrutura de transportes, e esse número foi a 1,15% do PIB em 2008. Por que falsa recuperação? Porque, na verdade, não foi investimento público, isso aconteceu em função dos programas de concessões implementados na época. Hoje a gente vive uma expectativa bastante favorável, no pleno PAC 2, né, os programas de aceleração do crescimento lançados por volta de 2008. Vimos hoje excelentes apresentações mostrando cenários muito interessantes aí para o futuro. Eu também sou favorável a considerar que nós não temos uma distorção em favor do rodoviarismo, mas antes disso, acho que os dados estão na outra tela. Antes disso, algo ainda sobre a insuficiência dos nossos investimentos. O Brasil de 2010, segundo dados também da CNT, teria aplicado 15,4 bilhões em infraestrutura, ou 0,4% do PIB. A Índia, nos BRICS, 105 bilhões, 8% do seu PIB, que é muito maior que o nosso. A Rússia, 242 bilhões, algo como 7% do PIB. E a China, que corre em outro campeonato, do qual nós não participamos, 1,8 trilhões, ou mais de 10,6% do PIB em números aproximados. Dados do BNDES, que a BC Trans coletou para essa apresentação, mostram que para 2011 a 2014, 2,33% do PIB, já é um número melhor, seriam aplicados em infraestrutura. Uma parte disso, 0,18%, como o trem-bala, se ele vier a se realizar. É possível alcançar os Estados Unidos? Cada vez que a gente faz uma viagem para os Estados Unidos, a gente fica maravilhado com a infraestrutura norte-americana. Não, acho que é impossível. Nós teremos que investir, segundo dados que a gente consultou, 10 trilhões de reais, ou 3 vezes o PIB nosso de 2010, para chegarmos próximo
do portentoso sistema de transporte norte-americano. Alguns consideram como ideal para infraestrutura somente em rodovias nós chegarmos a 6 milhões de quilômetros de vias. Hoje temos menos do que um terço disso, e cerca de 212 mil quilômetros apenas pavimentados. A BC Trans também consultou alguns dados do Instituto que trabalha com logística, o Instituto ILOS, e mostra a desproporção da nossa malha pavimentada em relação a outros países, em particular os BRICS. O Brasil, então, 212 mil quilômetros, a Índia, 1,5 milhão, a Rússia, 655 mil, 3 vezes a nossa malha pavimentada. O Canadá, mesmo tendo uma área muito fria, gelada, mais ao norte, pouco utilizada, 516 mil, e os Estados Unidos, 4,2 milhões. Conclusão, temos ainda a pior infraestrutura entre os BRICS. Entre 2003 e 2010, a nossa malha rodoviária cresceu a um ritmo da ordem de 1,1% ao ano, sendo agregado cerca de 4.800 quilômetros. Nesse mesmo período, a frota de veículos cresceu 74%, de 35 para 61 milhões de veículos. Como a nossa infraestrutura rodoviária já não era suficiente e adequada, nós temos um problema muito sério, hoje vigente, que tende a se agravar, com reflexos em perda de capacidade nas nossas vias, queda no nível de serviço e outros problemas ligados à segurança e ao custo agregado ao transporte. Bom, o modal ferroviário, hoje nós temos um número da ordem de 28 mil quilômetros implantados, e desses cerca de 10 mil quilômetros não são eficazes ou são inoperantes, estão inoperantes ou são subutilizados. A gente sabe que a gente tem muito o que fazer e estamos fazendo algo já bastante relevante em termos de ferrovias, como aqui foi mostrado, mas veja o número de 2010 da China, também coletado pelo nosso pessoal da BC Trans. A China implantou 27 mil quilômetros de ferrovias, ou liberou o tráfego de 27 mil quilômetros de ferrovias no ano de 2010. Não podemos nos comparar com o poder chinês, mas isso é uma malha brasileira, hoje operacional, colocada em apenas um ano para operar. O país viveu 2 surtos de investimento ferroviário. O primeiro, vocês se lembram, na década de 70, particularmente com a Ferrovia do Aço em Carajás, e a partir de 2005 em diante, com os investimentos fundamentalmente da Valec, na Norte-Sul e na Leste-Oeste, e também da Vale do Rio Doce. No entanto, é notória a nossa carência também em ferrovias. Nós somos um país de vocação agrícola, também com forte viés para exportação de minérios. O nosso escoamento ainda muito centrado em algumas regiões das rodovias, e então a gente tem gargalos, como aí foram colocados. Eu, como sou paranaense, não posso deixar de colocar um caso marcante para nós. O Paraná é um estado muito forte em agricultura. Dados foram mostrados aqui mostrando a posição paranaense em grãos, e a nossa ferrovia principal demanda o Porto de Paranaguá, porém um traçado de mais de 100 anos, eu diria que 150 anos, quase na Serra do Mar, uma ferrovia que é simplesmente inoperante, e mesmo em regiões fora da Serra do Mar, os tempos de percurso e as condições operacionais são, olha, eu sou franco para dizer, são simplesmente ridículas. Então, a gente tem um trecho construído pelo Estado, que é a Ferroeste, Guarapuava, Cascavel. Essa ferrovia pode ser estendida até Guaíra, pode passar o Rio Paraná e acessar cargas do Mato Grosso do Sul, mas, de qualquer maneira, nós teremos que praticamente refazer todo esse sistema ferroviário, né? Espero que as iniciativas paranaenses sejam ouvidas e isso entre
em algum pacto futuro. Bom, consultoria em transporte começou então por volta de 1962, com alguns escopos parciais de projetos sendo feitos pelas consultoras, mas com o apoio da USAID, apareceram aqui as empresas estrangeiras, norte-americanas, dinamarquesas, francesas, e com isso começaram efetivamente os projetos rodoviários e ferroviários. Eu vou simplificar um pouco em função da placa que foi levantada. Fiquei meio abalado com ela. Bom, então, de 69 a 73, esse foi um ano de ouro para as empresas que se estruturaram na época, a época do milagre. O Brasil crescia 12% ao ano, uma forte demanda no transporte de cargas. São marcantes as datas de 67, com a obrigação de contratação de projetos finais, 68, com as normas consolidadas, até 82 se estruturaram talvez as principais empresas de consultorias em transportes. Essas empresas saíram do país para prestar serviços na América Latina, na América do Sul e na África, mas o milagre começou a esfacelar por volta de 1975. Os anos 80, então, viram as taxas de crescimento caindo, os quadros técnicos das construtoras e consultoras se desmanchando, profissionais migrando para outras áreas. Quando eu falo disso, não consigo deixar de lembrar de uma lanchonete em Curitiba que se chamava, acho que não tem mais, Engenheiro dos Sanduíches. Virou suco. Bom, esse quadro mostra a evolução do PIB brasileiro, separando por atividade, serviço, indústria agropecuária. Veja como é marcante a participação do setor serviços no PIB nacional e também o período ali por volta dos anos 80, como ele foi magro, dramático. Nesse ambiente de investimentos baixos dos anos 80, as empresas virtualmente se aguentaram, como se diz na gíria, algumas fecharam, os próprios donos e sócios trabalhavam e foram então sobrevivendo. Com a aceleração mais recente dos programas de transporte rodoviário e ferroviário, essas deficiências adquiridas a partir dos anos 80 vieram à tona. Então, havia necessidade de alocar recursos humanos, principalmente, e não existia gente capacitada e disponível no mercado. Para piorar, a reforma administrativa de 1990 a 91 do governo Collor virtualmente desmontou a estrutura técnica dos órgãos federais. Então, hoje, a gente vê que os órgãos ligados à área de transporte, eu me foco fundamentalmente no DENIT, não têm condições de analisar um pacote grande de projetos. Há uma ansiedade muito grande por início de obras, ou isso vem acontecendo nas últimas décadas, pelo menos, e surgiram então as figuras lamentáveis dos chamados projetos básicos, tendo gente falando até em algo inimaginável, que é um básico simplificado, não sei para que poderia servir algo dessa natureza. Projetos básicos, se levados à licitação, são virtualmente um tiro no pé. Alguém vai pagar uma conta por um projeto que não vai bater com a realidade, isso vai gerar com certeza margem para pleitos na obra, e o culpado sistematicamente é o consultor ou a consultora que fez o projeto. Para piorar, o ambiente competitivo leva a licitações demoradas, disputadas por qualquer tipo de recurso administrativo e judicial. Os órgãos estão um tanto avessos para julgamento de propostas técnicas, os órgãos de controle abominam propostas que tenham critérios subjetivos, talvez com uma certa razão. Então há uma tendência lamentável de se buscar contratar consultoria em transportes, ou por preço mínimo, ou por técnica e preço em que a técnica de nada vale, porque todo mundo tem o que é pedido, então vale o preço, ou até
pela via lamentável do pregão eletrônico. São Paulo proibiu o uso de pregão eletrônico, pelo menos, no serviço de consultoria que envolve intelectualidade. Aquele parágrafo que ali está colocado é o que talvez mais me assuste na conjuntura atual. Então, nesses ambientes em que vale o preço, algumas empresas buscam ganhar tudo para si a qualquer preço. Então, a gente tem visto, particularmente no ambiente DENIT, licitações, pacotes de projetos, 6, 7 projetos, milhões de reais em disputa sendo ganhos com 40%, 42%, 45% de desconto. Eu tenho empresa, é impossível fazer um projeto com esse nível de desconto pelos níveis de preço que saem dos orçamentos básicos do DENIT em particular. Então, isso nos leva a suspeitar que algo ilegal vai acontecer nesse processo. Não há competência tecnológica que supra uma margem de desconto dessa natureza. Isso fica muito abaixo do custo, mesmo com tecnologia boa aplicada. Então, isso, para mim, cheira a sonegação de impostos, parcerias indecorosas, que eu prefiro não dizer o que são exatamente aqui, projetos simplistas, mal pensados, sem detalhamento. Então, eu digo e afirmo aos senhores que estão iludidos os gestores públicos e os órgãos de controle de que a contratação de projetos a preços baixos seja um benefício para a sociedade. Um projeto executivo, digamos que custe 3% ou 3,5% do valor de uma obra. Dar um desconto de 45% é baixar 1 e pouco por cento no valor da obra para ter um lixo como elemento para justificar a licitação. Então, isso não pode continuar acontecendo. O princípio de tudo é um projeto de engenharia bem fundamentado. Da qualidade desse projeto, sairá uma obra por preço justo e com uma operação adequada, com uma manutenção futura dentro de padrões normais. Em países mais desenvolvidos, gasta-se às vezes mais tempo no projeto que na própria obra. Você tem que pensar naquilo e depois que está tudo bem pensado, constrói. Aqui acontecem casos, por exemplo, em que um projeto CREMA de uma rodovia com 400 km de extensão foi licitado pelo DENIT para ser realizado em 6 meses, um prazo obviamente impossível. 2 anos depois de entrega do projeto, que obviamente atrasou, esse projeto ainda está em análise. De que serve um projeto de recuperação de uma rodovia que recebeu tráfego desde a sua avaliação 2 anos atrás, passou por temporadas de chuva e, consequentemente, teve seu estado de pavimento completamente alterado? Mas eu já vi esse filme antes. Quem vai pagar o pato na hora que a obra for contratada vai ser a consultora. Para piorar, os estrangeiros estão vindo com bastante sede ao pote e parece que a gente pode voltar aonde nós começamos. Lá por volta de 1960 e poucos, nós não tínhamos tecnologia, os estrangeiros vieram aqui, pegaram os primeiros contratos e as empresas brasileiras então se estruturaram, cresceram e formaram sua expertise. Nós vamos voltar a isso, nós vamos ser todos vendidos para os estrangeiros. Para encerrar, eu acho fundamental reverter esse quadro. Eu acho que isso tem tudo a ver com esse contexto que está sendo discutido aqui, em que falamos de cenário da infraestrutura logística e de um grande aporte, um grande número de obras e valores importantes sendo aportados na próxima década. Tem a ver com a indução do desenvolvimento regional, porque nós não podemos prescindir de projetos confiáveis. Então a BCTran luta e apela a quem tem o direito e o dever de decidir que, primeiro, sejam concedidos prazos execuíveis para a elaboração de projetos, que esse cumprimento dos prazos seja rigidamente exigido, tanto para as consultoras como para quem analisa os projetos, que os órgãos contratantes sejam estruturados para que possam analisar em tempo hábil, com equipes adequadas, em número e capacidade, aos projetos apresentados. Sumir de vez com a figura do projeto básico, a menos para estimativas preliminares. Estabelecer critérios de remuneração justos
para estudos, projetos, supervisão, gerenciamento de obras e programas. Eu queria agradecer. O nosso tema aqui seria a questão da indução do desenvolvimento regional. Sai um pouquinho da lógica aí para. Eu acho que trouxe boas informações. Agora, infelizmente, nós estamos estourando o tempo efetivamente. Nós temos uma última apresentação. Eu queria agradecer muito a aula do Alan, as suas explicações muito importantes aí sobre a questão das consultorias. E vamos partir para a última rodada. Muito obrigado, então.